Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto de análise combinatória, só que vamos começar por uma operação chamada fatorial, porque será necessário para o estudo dos arranjos, permutações e combinações. Então vamos aprender essa operação rapidinho, nada demais, para poder continuar a análise realmente, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é um fatorial? Sendo n um número inteiro maior que 1, define-se fatorial de n pela expressão n fatorial, o símbolo, essa exclamação aí, é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 1. Quer dizer, é o produto de todos os números de 1 até ele. Inteiros, no caso, né? De 1 até ele. Então, quer dizer, só para a gente anotar aqui, quem seria 3 fatorial? Seria 3 vezes 2 vezes 1. 6. Quem seria 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Oi? 720. Perdão. Agora, quem seria 7 fatorial? Aí o cara, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Mas peraí, eu podia dizer que é 7 vezes 6 fatorial. Porque 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você parar, se você fizer 7 vezes 6 fatorial, já está dando a ideia que vai continuar. Então, no caso aqui, quem seria 7 fatorial? 7 vezes 720, que dá 5.040. Quer dizer, você pode desenvolver qualquer fatorial até onde você quiser. Se você for até 1, ótimo, acabou. Mas se você quiser parar no meio, você para e coloca o fatorial. Tudo bem? Agora, existem opções aqui. Definimos os dois, eles saem um pouco dessa definição, porque você não vai multiplicar todos os números de 1 até ele. Então, 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1, por incrível que pareça, é 1. Isso a gente consegue demonstrar quando você está analisando permutações e arranjos. A gente vai chegar nessa observaçãozinha aqui do 0 fatorial ser 1. Tudo bem, pessoal? Mas fatorial é isso, é uma operação bem simples. Produto de todos os números de 1 até ele. Só que só existe fatorial se o número for natural. Generalizando, esse n fatorial só está definido, para um n pertencente aos naturais. 0, 1, 2, 3. Aí você calcula bem tranquilo. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade aqui e vamos olhar o que significa arranjos simples. Rapaz, veja só. Os estudos de análise combinatória se dividem em arranjos, permutações e combinações. Vou mostrar, na realidade, que arranjos e permutações são... Toda permutação é arranjo. Basicamente é arranjo e combinação. Mas você tem que entender um separado do outro. A ideia é o seguinte. O que é um arranjo? Um arranjo é qualquer tipo de escolha em que a ordem que você estiver escolhendo seja importante. Isso aí o pessoal ouve isso e para entender muitas vezes demora. Mas a ideia é o seguinte. Imagine que você tenha um conjunto de 3 elementos. 1, 2, 3. E você quer escolher 2 para formar uma sequência, que a gente já estudou PA, já estudou PG. Então imagina um conjunto com os números 1, 2, 3. Se eu pegar 1 e 2, forma uma sequência. 2 e 1 forma outra sequência. Então quando eu vou escolher 2 números para formar uma sequência, a ordem que eu escolho é importante. Pode ser 1, 2, pode ser 2, 1, pode ser 1, 3, pode ser 3, 1, pode ser 2, 3, pode ser 3, 2. Quer dizer, quando eu tenho 3 elementos no conjunto, 1, 2, 3, e quero escolher 2 para formar uma sequência, a ordem que eu vou escolher esses 2 e escrever é importante. A ordem importa. Então, esse tipo de escolha, que eu quero formar grupos, em que a ordem desses elementos dentro do grupo seja importante, a gente chama esse tipo de escolha de arranjo. E isso o cara só vai incorporar com exemplos. Então, vamos ver a definição formal, que diz o seguinte. Seja um conjunto A com n elementos. O número de arranjos de n elementos do conjunto A tomados P a P, quer dizer, você tem n elementos do conjunto A e quer escolher P,
É o número de sequências com P elementos distintos que podemos formar com os N elementos do conjunto dado. E representaremos por ANP, arranjo de NPAP. É assim que se lê. Meu irmão, eu sei que às vezes o cara lê essa definição formal e acha que é uma coisa incompreensível, mas se você tiver um pouco de calma, você tem um conjunto com N elementos e você quer escolher P para formar uma sequência. E detalhe, essa palavra simples significa que não há repetição. Então, toda vez que for arranjo, simples. Permutação, simples. Combinação, simples. Quer dizer que você está escolhendo sem repetir. Então, você tem N elementos no conjunto. Ele chamou de conjunto A. E você quer escolher P para formar uma sequência de elementos distintos. Então, quando você escolhe esses elementos, a ordem é importante, porque eu estou formando uma sequência. Então, toda vez que eu for escolher, cada grupo que eu escolho para formar uma sequência, a ordem importa. Então, esse tipo de escolha é chamada de arranjo. E o arranjo de N, PAP. Quer dizer, tem N elementos e eu quero escolher tomar P para formar uma sequência. Isso quer dizer arranjo de N, PAP. Vamos dar uma olhadinha em situações que façam a gente entender melhor isso aí, tudo bem? A fórmula está ali. Arranjo de N, PAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Deixa eu só bater um papinho com vocês sobre isso aí. Eu não costumo muito usar essa fórmula não, mas é bom saber. Deixa eu botar uma situação aqui, vem cá. Imagine essa situação que eu falei. Eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, deixa eu até aumentar aqui, 4. E eu quero escolher 3 para formar uma sequência. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro número? 4. Eu posso escolher o 1, o 2, o 3 ou 4. Quantas possibilidades para o segundo? 3. Por quê? Porque eu quero formar uma sequência de números distintos. Tem dizendo aqui, ó, sequência com elementos distintos. Por isso que é um arranjo simples. Então eu estou falando de arranjo simples, eu estou falando de escolhas em que a ordem seja importante, quer dizer, formar uma sequência, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e que os números sejam distintos. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou utilizando o princípio fundamental da contagem. O primeiro elemento da sequência tem 4 possibilidades. O segundo, 3, porque eu não posso repetir. E o terceiro, 2. Tudo bem? Isso é simplesmente um arranjo de 4 elementos 3 a 3. Mas se eu quisesse escolher 2 somente, eu teria 4 opções para o primeiro e 3 para o segundo. E isso seria um arranjo de 4, 2 a 2. Rapaz, percebam, todo arranjo pode ser resolvido por princípio fundamental da contagem. Por quê? Se todo arranjo é formação de sequência, existe uma sucessividade, existe a primeira escolha, o primeiro elemento, o segundo elemento, a primeira escolha, a segunda escolha. Essas escolhas são sucessivas, porque é uma sequência, e são independentes. Então, eu costumo dizer que arranjo é contagem. Então, se eu disser assim, quem é o arranjo de 10, 4 a 4? Quer dizer que você tem 10 elementos e quer escolher 4 para formar uma sequência. Claro que é um arranjo, quando eu falo arranjo, subentende-se já que é arranjo simples. Então, esse arranjo de 10, 4 a 4 significa que você quer escolher 4, tendo 10. Então, você tem 10 opções para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto. Isso é princípio fundamental da contagem. Notem, eu não estou utilizando essa fórmula. Ok? Então, quem seria o arranjo de 8, 3 a 3? Quer dizer que eu tenho 8 elementos e quero tomar 3, formando uma sequência com 3 elementos. Então, eu teria 8 possibilidades para o primeiro, 7 para o segundo e 6 para o terceiro. Vejam, a gente está usando simplesmente o princípio fundamental da contagem para fazer um arranjo. Só que, como foi que a gente chegou nessa fórmula? Veja se você percebe isso. O que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7? Isso está dando a ideia de 10 fatorial. Só que 10 fatorial, ele continuaria, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que note que foi cortado, cancelado do 6 em diante. Então, na verdade, se você pegar o 10 fatorial e dividir pelo 6 fatorial, você vai tirar do 6 em diante. Quer dizer, você vai pegar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e quando chegar no 6 fatorial, vai cortar com o 6 fatorial de baixo. Esse 6 é justamente quem? 10 menos 4. Notem,
nesse arranjo de 10, 4 a 4, o N é 10 e o P é 4. Quando eu fiz o princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, é a mesma coisa de utilizar essa fórmula que ele deu aí, ó. 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. É o N fatorial sobre N menos P fatorial. Não sei se vocês estão percebendo, veja só. Esse arranjo de 8, 3 a 3 é 8 vezes 7 vezes 6. Quer dizer, é um 8 fatorial. Como parou no 6, foi cortado do 5 em diante. Então é dividido pelo 5 fatorial. Mas de onde veio esse 5? Pô, percebe-se que esse 5 é justamente 8 menos 3. Que é exatamente N fatorial sobre N menos P fatorial. Quer dizer, isso é só para a gente justificar essa formulazinha daqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, na realidade, a partir de agora, se aparecer, vamos dar mais um exemplo aqui, arranjo de 13, 2 a 2, quer dizer que você tem 13 elementos e quer escolher 2 para formar uma sequência. Se é formar uma sequência, tem o primeiro e o segundo. Eu tenho 13 opções para o primeiro, porque eu tenho 13 elementos, e tenho 12 opções para o segundo. Multiplicando isso, 156. Se você utilizar a fórmula, vai dar a mesma coisa. 13 fatorial sobre 13 menos 2 fatorial, que vai dar 13 fatorial sobre 11 fatorial, que é 13 vezes 12 vezes 11 fatorial, que corta com 11 fatorial de baixo. Vai dar a mesma coisa. Só que você vai perder mais tempo. Mas tem gente que é formulista, né? Gente que gosta de decorar a fórmula, tá aí. A fórmula de arranjo é essa aí. Mas a gente pode resolver um arranjo utilizando simplesmente o princípio fundamental da contagem. Beleza? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para utilização desse esquema de arranjo. O exemplo é o seguinte: durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de um refrigerante traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro Brasil, segundo Nigéria, terceiro Holanda. Quer dizer, nessa tampinha vem essa classificação. Se em cada tampinha os 3 países são diferentes, que é até uma coisa lógica, que o mesmo país não pode ser primeiro, segundo, terceiro, são países distintos, mas ele reforçou. Quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Então veja só, existe um país para ser o primeiro, um país para ser o segundo e um país para ser o terceiro. Rapaz, o cara poderia resolver essa questão por princípio da contagem. Quantas opções eu tenho para o primeiro país? 24. Quantas opções eu tenho para o segundo país? 23, porque não pode ser o mesmo. E quantas opções para o terceiro país? 22, que não pode ser nem o primeiro nem o segundo. Tudo bem ou não? Conclusão. Você multiplicar isso aí, 24 vezes 23 vezes 22, e vai dar 12.144. Resposta letra D. Aí o aluno vai dizer: Fabiano, cadê o arranjo? Aí é a história. Olha. Você tem 24 países e você quer escolher 3 para formar uma sequência. Que sequência é essa? Primeiro, segundo e terceiro do que seriam os resultados. Então, veja só. Eu poderia dizer que isso é um arranjo de 24, 3 a 3. Então, aqui no ABCDE, poderia ter arranjo de 24, 3 a 3, combinação de 24, 3 a 3, mas na realidade a resposta seria essa, arranjo. Por que arranjo? Porque tem 24 países e eu quero escolher 3 para formar uma sequência, que seria o resultado, primeiro, segundo e terceiro país. Então, toda vez que eu tenho uma quantidade, 24, e quero escolher 3, no caso aí, para formar uma sequência, é um arranjo, porque sequência tem ordem, tem primeiro, segundo, terceiro. A ordem importa, então é arranjo. Pela fórmula, isso seria 24 fatorial dividido por 24 menos 3, 21 fatorial, que seria 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 fatorial sobre 21 fatorial. Como eu havia dito, corto 21 fatorial e deu a mesma coisa que eu já tinha encontrado antes. 24 vezes 23 vezes 22, que é 12.144. O que eu acho mais importante, veja só, o que eu acho mais importante em você estudar arranjo não é nem resolver a questão de arranjo. Por quê? Porque a questão de arranjo pode ser resolvida por contagem. Você resolve por contagem. Mas entender que existe um arranjo. O que é um arranjo? Inclusive porque no Enem, especificamente, que é o nosso objetivo maior desse curso, ele cobra essa ideia.
Então você mais na frente vai ver uma questão que ele pergunta, tal situação em que eu quero escolher aluno, é o quê? Aí ele botou arranjo, combinação, permutação. Quer dizer, questão, um aluno que é fera em contagem, ele, se não souber o que é um arranjo, o que é uma permutação, combinação, ele não iria resolver a questão. Tudo bem? Então, essa teoria cai. É importante saber que arranjo é toda escolha em que a ordem que você estiver escolhendo os elementos importa. Porque aquilo que você vai escolher tem uma ordem, é uma sequência. Tudo bem? Ok, pessoal. Próxima aula a gente vai ver permutações e depois combinações. Tudo bem? Um abraço e até a próxima, pessoal.